digital. Muito bem, você participa conosco, 3201-7720. Me dê imagem de apoio aí, por gentileza, né, da visita de Jair Bolsonaro ao estado de Goiás para análise do Cristóvão do Espírito Santo, que já está conosco. Boa tarde, Cristóvão, tudo bem? Boa tarde, Rafael, a todos aí no estúdio, em especial aos nossos ouvintes e telespectadores. Meu forte abraço a todos. Cristóvão do Espírito Santo, a sua avaliação, seu balanço sobre Jair Bolsonaro aqui no nosso estado. Foi positivo? Qual a importância desse ato aí do presidente da República? Na verdade, a visita do Bolsonaro, ela repete algo que é comum, né, nas suas visitas. Quer dizer, você vê que é um presidente popular, que arrasta multidões com ele, querido pela população do estado, né? Aliás, o estado de Goiás é um dos estados em que teve a melhor votação no Brasil, acho que foi mais de 60% dos votos favoráveis a ele. Acredito que ele repetiria essa votação hoje, tranquilamente. Nós vemos um momento importante, véspera do feriado da Independência, em que está prevista uma grande manifestação de apoio à sua pessoa e ao seu próprio governo. Eu acho que o Bolsonaro, goste dele ou não, ele tira esse sentimento de resistência civilizacional, resistência do homem comum contra esse massacre que a civilização ocidental tem sofrido nos últimos 15 meses. A enfermidade que se abateu sobre nós, ela catalisa esse processo de destruição civilizatória, de desmonte do Estado Democrático de Direito, sobre vários aspectos. E o Bolsonaro, ele é a galvanização, ele é a síntese de um fenômeno que está ocorrendo no mundo, não só no Brasil, em que há uma resistência contra essas mudanças sendo implementadas. Mudanças que fazem a transição do Estado Democrático de Direito para um Estado totalitário. No meio disso, um Estado policial. No momento, a pretexto sanitário, mas os pretextos surgirão. Bolsonaro se propõe a resistir a isso, foi a primeira autoridade a se opor às medidas abusivas, excessivas que ocorreram na tentativa de combater a pandemia, fez várias declarações desde o início resistindo a isso, e o povo assimilou isso, né? Enquanto o povo estava sendo massacrado por alguns governadores, especialmente no Nordeste, em São Paulo, o Bolsonaro se posicionava defendendo o povo desde o início. Então a reação das pessoas ao vê-lo hoje é natural. Eu tive depoimento de várias pessoas que foram recepcioná-lo, o carinho das pessoas com ele, a atenção que ele deu às pessoas, né? Quase que uma a uma, mesmo com uma multidão imensa em volta dele. Então isso demonstra que é um presidente querido e popular. E as pesquisas têm dito. Enquanto isso, o outro, que se diz ser o campeão das pesquisas, mal consegue reunir 5 pessoas. Esses dias estava isolado numa praia do Ceará, amando o governador local, o mesmo governador que proibiu os cearenses de frequentar as praias. Quer dizer, esse é o Estado que está sendo construído. Esse mesmo candidato que, inclusive, defendeu a censura à imprensa, não é? Usando a bela palavra controle da imprensa, ou controle da internet, foi algo que ele também defendeu quando se pronunciou sobre isso. Então, essa é a realidade do Brasil hoje. Nós temos 2 vias. Nós temos uma via que irá abraçar essa transição para um Estado totalitário, e temos a via do Bolsonaro que se propõe a resistir a isso. Eu não tenho ilusões, acho que mesmo com o Bolsonaro é difícil resistir, mas sei que seria muito pior sem ele, se, por exemplo, Haddad fosse o nosso presidente. Então, em síntese, é isso. Bolsonaro hoje ele é um símbolo maior do que a sua figura política. E qualquer pessoa com mínima honestidade intelectual há de reconhecer isso. Daniel Santana, sua avaliação da presença do presidente Jair Bolsonaro ao nosso estado. Vou começar mais ou menos da mesma forma do Cristóvão, mas analisando por um outro lado. Acho que foi muito dentro das visitas que ele tem feito a algumas cidades. Tem sempre sido seguido por pessoas. A gente veio em uma motociata onde tinha muita gente que considera o presidente nesse momento a figura a ser seguida. E eu não tenho dúvida de que ele tem o seu nicho, ele tem a sua popularidade, e isso está claro aí nessas visitas que ele faz. Mas, mais uma vez, foi uma visita em que ele optou por, ao invés, e na minha opinião eu tenho dito isso aqui reiteradas vezes, que é um momento de mostrar soluções para o país, é um momento de mostrar o que tem sido feito
para poder lutar contra a alta dos preços, principalmente se tratando de alimento, de combustível, de gás, esses essenciais para a vida de qualquer cidadão. Ele fez, mais uma vez, passar para o discurso político, discurso esse que não é ignorante da sua parte, afinal de contas foi eleito com o mesmo discurso e chegou a utilizar mais uma frase que acabou virando notícia no Brasil inteiro, como ele tem feito reiteradas vezes, onde disse que todo mundo tem que comprar fuzil, o povo armado jamais será escravizado, eu sei que custa caro, aí tem um idiota, tem que comprar feijão. Cara, se você não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar. E aí, com todo respeito ao presidente, não é uma questão de quem quer ou não comprar fuzil, não me importa quem quer ou não comprar, dentro das leis, quem quiser, compre ou não. O que me preocupa é aqueles que nesse momento não estão podendo comprar o feijão. E esses estão aos montes, né? O preço das coisas subiu muito e a miséria e a pobreza também aumentou. Não só devido às questões governamentais, e quando eu falo governo, eu não falo só presidente, eu falo Congresso, eu falo quem faz as leis, mas em virtude da pandemia também. Então, acho que o Bolsonaro continua com um discurso político, um discurso eleitoreiro, que agrada a sua base, que leva as pessoas às ruas, mas como presidente, para mim, fica muito aquém no discurso que eu realmente gostaria de ver, de reformas e de soluções para os problemas. Pergunto para vocês dois, vou perguntar para o Cristóvão do Espírito Santo. Esse tipo de declaração não prejudica o presidente da República, Cristóvão do Espírito Santo? Eu acho que, na verdade, assim, eu respeito a opinião do Daniel, mas existem alguns equívocos. O primeiro equívoco, quando ele aborda a questão do armamento, ele fala de uma questão específica, que é uma realidade. Quer dizer, um povo armado dificilmente é dominado. Nós temos um exemplo histórico muito interessante, que ocorreu com a Suíça. Na Suíça, à época da Segunda Guerra Mundial, você tinha 800 mil homens armados dentro da Suíça, e Hitler optou em não invadir a Suíça com receio desses homens armados. A Suíça foi um dos poucos países da Europa que escapou praticamente incólume da Segunda Guerra Mundial. Então isso que ele fala, de uma maneira mais popular, mais acessível, é verdade. Uma população armada tem mais dificuldade de ser dominada por um adversário, seja um adversário interno ou externo. Então essa colocação dele não está errada. Com relação a ações práticas em relação à questão da crise, eu volto a dizer o que eu já disse aqui em vários programas da TBC inúmeras vezes. O Bolsonaro, com as suas medidas governamentais, ele salvou o país de uma situação muito pior. O governo federal, o governo central, ele enviou mais de 500 bilhões aos estados no ano passado, durante a pandemia, salvou a economia de um colapso ainda maior. Até hoje está se pagando auxílio emergencial via recurso do governo central. Então, o que pode ser feito para minimizar os efeitos na economia da política desastrosa do Fica em Casa foi feito. Agora, o Supremo Tribunal Federal determina que os estados e municípios teriam protagonismo em relação ao combate à pandemia. Muitos estados abusaram dessa prerrogativa que o Supremo deu e jogou a sua economia no buraco. Inclusive São Paulo, que é governado por um irresponsável, na minha opinião, um inconsequente, que travou São Paulo por meses, e está aí o resultado, cadeias produtivas todas quebradas. Quando eu tenho cadeias produtivas quebradas no ciclo econômico, eu tenho uma diminuição dos estoques. Quando começou a ter um afrouxamento das medidas sanitárias, houve uma explosão de demanda. Se eu tenho uma explosão de demanda, diminuição de estoque, pela lei da oferta e da procura, eu vou ter explosão de preços. E é o que nós estamos vivendo hoje. O que nós vivemos hoje é uma ressaca do Fica em Casa. E a única autoridade de peso no Brasil que realmente deu combate aos excessos das medidas sanitárias foi Jair Bolsonaro. Essa que é a verdade. Agora, existem repercussões econômicas disso, que nós estamos sentindo hoje. Com relação a combustível, por exemplo, o governo federal zerou praticamente os tributos federais. Agora há uma discussão nos estados de redução do ICMS, que eu espero aconteça para minimizar isso. Mas o grande problema foi, durante a pandemia, o excesso das medidas sanitárias que levaram à quebra das cadeias produtivas, a uma diminuição de estoques em todos os setores, e o resultado nós estamos sentindo hoje, que é a inflação, que é o aumento de preço, que houve uma explosão de demanda sem ter estoque para atender essa demanda. Então, pelas leis econômicas que nós conhecemos, o resultado não poderia ser diferente desse. Agora, eu garanto, se não fosse o auxílio emergencial e se não fossem mais de 500 bilhões investidos nos estados, a situação seria muito pior. Talvez não tivesse o que comer, na verdade. A gente tem que olhar também, Daniel Santana, para os nossos vizinhos aqui,
né, da América do Sul, especialmente a Argentina, que é um país que já teve economia pujante. Sabe qual que é a inflação na Argentina? No mês de julho foi 3,2%. Em 12 meses, a inflação no país chegou a mais de 50%. Se está ruim ou não está tão bom aqui no Brasil, os nossos vizinhos estão muito piores. E o Brasil sofreu menos os impactos da pandemia até o presente momento. Eu não sei se você concorda com essa avaliação. Não, é uma avaliação que ela é baseada em dados. Então, não é questão de concordar ou discordar. O Brasil ele sofreu e tem sofrido menos com relação à alta dos preços ou à inflação do que os seus países vizinhos, mas também, nesse momento, é um país mais rico, que tem uma economia melhor do que a desses países também. Como você disse, a Argentina já teve uma economia pujante. Já teve há algum tempo, não tem mais, é só você pegar a relação cambial entre os países e você pode analisar isso de uma maneira mais clara. Então, no meu comentário, eu acho que a gente não discorda, a gente se complementa, porque disse aqui que, além da questão das ações presidenciais, haveriam também as ações e as reformas necessárias do Congresso, daqueles que estão lá, que não só fazem as leis, mas que também aprovam ações, projetos no sentido de melhorar a questão econômica no Brasil e também da pandemia. Então, acho que é um tripé que prejudicou o momento econômico no Brasil. Acho que as pessoas estão, sim, na sua maioria, passando mais necessidade do que estavam há alguns anos, e isso devido a esses 3 fatores. Não estou aqui colocando só a responsabilidade só nas costas do presidente, mas gostaria de ouvir do presidente o que fazer, quais são as ações, quais são os planos, o que a sua economia, o que o Paulo Guedes tem feito, no sentido de ou trabalhar pelas reformas necessárias no Congresso ou ações que possam vir a melhorar a inflação, e não simplesmente frases eleitoreiras. Não discordo em momento nenhum do Cristóvão quando ele diz que um povo armado será mais difícil de ser escravizado. Acho que isso é meio que óbvio, mas, e não me preocupa quem queira estar armado ou não. O que me preocupa é aquele que não tem a comida para comer. E quando o Bolsonaro coloca isso na mesma frase, ele equivale às coisas, a importância das coisas. E para mim, a gente corre muito mais risco no momento da falta do alimento, da falta do abastecimento, do que de uma escravização, ou de um líder que venha escravizar o seu povo, ou de um país que venha até aqui para poder escravizar outro país, no caso o Brasil. Então, para mim, isso é mais grave, isso é mais urgente. Daniel, assim, sim. Assim, com todo respeito, eu entendi seu ponto de vista, mas, na verdade, o que eu acho que indigna o presidente Bolsonaro é que ele se esforçou desde a pandemia para evitar esse desastre econômico. E foi extremamente criticado. Uma das primeiras coisas que ele disse no começo da pandemia é que seria necessário conciliar a economia com saúde. E foi extremamente atacado pela imprensa ao afirmar isso, pela grande imprensa. Agora, com relação a essa questão que você coloca, né, eu acho que o que o irritou naquela ocasião, quando ele soltou essa questão do fuzil, é justamente isso. Quer dizer, a autoridade que realmente tentou equilibrar as duas coisas foi a mais atacada. E, de repente, agora usa as consequências daquilo que ele tentou evitar para atacá-lo. Ele tem consciência, como todos nós temos, como o Congresso tem, como o Judiciário tem, nós estamos passando dificuldades imensas. Em Araraquara, por exemplo, o CEAGESP foi obrigado a levar alimentos, porque o prefeito proibiu as pessoas até de fazer supermercado. Então, quer dizer, estão usando essa enfermidade no mundo inteiro, não é só aqui, para fazer controle de engenharia social. Você falou que tão preocupante quanto ser escravizado, mais preocupante é passar fome. As duas coisas estão integradas. Na Venezuela, o governo venezuelano escravizou a população usando a miséria, usando a fome. E nós corremos esse risco aqui no Brasil também, porque, como eu disse, em escala global, está havendo uma transição do Estado democrático de direito para um Estado totalitário. E a única voz de peso geopolítico que tem se levantado contra isso de alguma maneira, inclusive com imensas dificuldades, é a presidência da República do Brasil. Depois da queda de Donald Trump nos Estados Unidos, no mundo, com peso geopolítico, o único político de peso no mundo que tem levantado a voz contra isso é Jair Bolsonaro. Então nós podemos ser escravizados.
esse não seria o momento de quebrar o retrovisor, esquecer o que aconteceu ali no início da pandemia? O presidente não deveria, pelo menos, informar ou tomar atitudes para que a situação melhore, principalmente na mesa da população mais pobre? Esquecer um pouco governadores, prefeitos. Não, o que ele tem feito do seu ponto de vista? Eu citei um exemplo há poucos instantes. Ele zerou a tributação federal de combustível para tentar baixar os preços. Hoje o combustível sai da refinaria a menos de R$2. Além disso... O que está onerando é a cadeia... Não, o que está onerando é a cadeia de atravessadores e tributação estadual. Que inclusive está sendo discutido em vários estados essa redução, que eu acho salutar a discussão. Mas não é só o combustível, né? O preço dos alimentos. Ele enviou as reformas ao Congresso. Porque ele está dando apoio ao movimento do dia 7, ele já teve a indicação do seu ministro André Mendonça sobrestada no Congresso. Então, na verdade, existe uma união de forças para tentar destruir esse projeto conservador, que também se alia ao projeto liberal econômico, no Brasil. Então, a dificuldade do Bolsonaro em governar é imensa. E o que ele está tentando agora é, num último movimento, por isso que as manifestações do dia 7 elas são importantes para se avaliar isso, no movimento ele está tentando governar o país de alguma maneira e ter algum respaldo, algum apoio. Por exemplo, teria sido muito importante para ele politicamente... Só um minutinho, por gentileza. Teria sido muito importante politicamente a ele ter conseguido, por encaminhamento do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, pelo presidente do Senado, e não conseguiu. E como retaliação, teve o André Mendonça com indicação suspensa. Então, na verdade, ele governa com certa dificuldade, mas mesmo assim tenta tomar as medidas corretas. Como eu falei, ele reduziu o custo disso. Tem projetos de liberdade econômica que foram aprovados no Congresso, que estão em andamento, estão vigorando. Apesar de tudo, você vê nas próprias ruas uma movimentação do comércio, da economia, a tentativa das pessoas, essa resiliência do capitalismo em sobreviver a todos esses ataques, está no Brasil evidenciada. Agora, não chegou ainda no microcosmo das pessoas em muitos aspectos. Falta ainda melhorar muita coisa. Mas a questão política, ela traz essa dificuldade. Ok, Cristóvão, Daniel Santana, já vou passar a bola para o Daniel também. Eu não sou daqueles que torcem contra, eu acho que ninguém deveria torcer contra. E muita gente torce, viu, Cristóvão? A realidade é essa. Daniel, muita gente torce contra, essa é a verdade. O que eu acho que o Bolsonaro deveria fazer para o bem do país, e moram aqui no país, oposição, situação, direita, centro, é estabelecer uma pauta positiva, né? Ele ditar os rumos. É claro, ele está enfrentando dificuldade junto ao STF, junto à oposição, que tantas vezes é maldosa, mas ele deveria estabelecer, na minha visão, né, como quem quer o bem do país, uma pauta positiva, propositiva, com ações. A comunicação dele é um desastre, ele não divulga o que ele tem feito, por exemplo, no Nordeste, né? O Nordeste está sendo transformado, essa é uma realidade. Mas praticamente ninguém sabe disso. Talvez seja o grande erro do governo Bolsonaro. Daniel Santana, pois não? Pois aí é que eu discordo do Cristóvão, respeitando sempre a opinião dele, aprendendo com a opinião dele, no sentido de que essa responsabilização, ela tem que ser debatida, ou ela tem que ser discutida no momento onde a população, ou parte da população, realmente necessita do básico para sobreviver. Quando eu digo que numa mesma frase o fuzil e o feijão, eles não encaixam, é porque se não existe o feijão, talvez não vai existir condições para ter o fuzil. Daniel, e o fuzil nesse momento, só um momento, Cristóvão, só um momento. E nesse momento, o emergencial é o feijão. 2 dos exércitos mais bem armados e competentes do mundo, o exército nazista de Hitler, o exército do Napoleão Bonaparte, perderam as suas campanhas, perderam a guerra no frio russo, não por falta de fuzil, mas por falta do feijão. Quando eu digo aqui que o presidente precisa propor algo ou precisa participar da discussão do que fazer para melhorar o país, é porque ele se ausenta dessa discussão a todo momento, colocando simplesmente as suas bandeiras de campanha e continuando numa campanha eterna que não acaba. Inclusive quando o Cristóvão diz, quando o Cristóvão diz que o fuzil é importante e está ligado ao feijão, porque na Venezuela o povo foi escravizado através da fome, vamos imaginar
que a população venezuelana estivesse armada e não quisesse passar fome, o que ela faria? Derrubaria o seu líder, o seu presidente. A população brasileira passando fome nesse momento armada, iria derrubar quem? O presidente, ou ele é ou não o presidente do país. Então é nesse sentido que eu não entendo o discurso eleitoreiro. A população armada que está passando fome vai derrubar quem? Quem é o presidente? As situações são totalmente diversas. O Bolsonaro já é o presidente do Brasil e ele precisa agir como tal. Só um comentário, Daniel. Só um comentário. Em primeiro lugar, o que derrotou Napoleão Bonaparte e Hitler foi a resistência civilizacional do mundo ocidental. Esse mundo ocidental se uniu e derrotou tanto Napoleão, que era uma espécie de anticristo da época, que matou 7 milhões de europeus nas suas guerras, e derrotaram Hitler. Foi essa resistência à civilização que o fez. A questão do feijão, eu já disse aqui, ninguém é contra que a população tenha acesso a meio de subsistência. Mas é o Bolsonaro que está garantindo o 13º de Bolsa Família, está garantindo auxílio emergencial até hoje, está tentando minimizar os efeitos de tudo isso. Só que ele tem que passar o tempo todo se defendendo das acusações mais esdrúxulas possíveis. O que me irrita nessa história toda não é ser bolsonarista ou não ser bolsonarista, para mim é irrelevante, é ter senso de justiça. É a única autoridade pública que, desde a pandemia, disse claramente: nós precisamos conciliar a economia com saúde. E defendeu várias pautas nesse sentido que foram ignoradas. Foram ignoradas por muitos, inclusive em São Paulo. Para mim é o caso mais emblemático, porque São Paulo é a locomotiva econômica do país. Essa destruição das cadeias produtivas em São Paulo, promovida pelo governador Dória, nós sentimos no Brasil inteiro os reflexos disso até hoje. Isso não pode ser ignorado. O que ele pode fazer como governo federal, governo central, fez. Está tentando fazer mais. Depende do Congresso para isso. Isso não pode ser ignorado. O que eu sou contra é sempre atribuir nas costas da presidência da República e do governo federal responsabilidades que são compartilhadas por todos. São compartilhadas pelo judiciário, quando não o deixa governar, quando não o deixa sequer nomear um delegado da Polícia Federal. São compartilhadas pelo Congresso, quando trava as pautas do governo e por todos nós. Em relação ao Dória, eu concordo com o Cristóvão. O Dória politizou demais essa questão, já pensando na presidência da República. Então, existe uma responsabilidade do governo de São Paulo em relação a isso também, e ele não soube lidar com os empresários em hipótese alguma. Essa é a minha opinião também.